Fala aí, galera massa, beleza? Milhomem na área para falar com você a respeito do crime de tortura. Você sabe que o crime de tortura ele encontra tipificação na Lei nº 9455/97 e trata especificamente de uma conduta que é altamente censurável e que viola um direito fundamental do ser humano, que é a inviolabilidade da sua integridade física e da sua integridade psíquica em razão da necessidade de respeito à sua dignidade. Quando a gente fala em crime de tortura, a gente vai falar em direito fundamental. E você sabe que não existe direito fundamental absoluto, não é verdade? São direitos fundamentais, por exemplo, a vida, a liberdade. Mas esses dois exemplos que eu trago para você podem ser devidamente fundamentados em face da importância de outros valores restringidos. Sério, professor? Estou te falando. A vida, por exemplo, pode ser retirada do cidadão por disposição legal em face de estado de guerra declarado e aprovado no Senado Federal. Você sabe disso. O direito à vida não é um direito absoluto. O direito de liberdade, igualmente, não é absoluto. O cidadão, quando comete um crime e efetivamente é processado, julgado e condenado, esse cidadão pode ter a sua liberdade restringida por um período que pode ir até 30 anos, de acordo com a nossa legislação ordinária. Agora, quando a gente fala em tortura, será que a gente pode falar que a proteção do indivíduo, no que diz respeito à sua dignidade, é um direito fundamental absoluto? Vem comigo aqui na 3 Batata. Meus caros, a única hipótese de se falar em direito fundamental absoluto e não relativo, portanto, aquele que não pode ser restringido, é no que diz respeito, anota aí, primeiro, o direito de não ser torturado. Não existe, sob hipótese nenhuma, em convenções internacionais ou mesmo na nossa Constituição Federal, a possibilidade de que alguém possa propor uma mudança legislativa ou constitucional assegurando o direito do Estado de alcançar a integridade física da vítima para, por exemplo, obter a sua confissão. Quer ver uma outra hipótese de direito fundamental absoluto que não pode de maneira nenhuma ser admitido no nosso ordenamento jurídico? É o direito de ser escravizado. Então, você anota aí, são direitos fundamentais absolutos. O direito a não ser torturado e o direito a não ser escravizado. Tudo mais, vida, liberdade, patrimônio e todos os outros direitos fundamentais que porventura você identifique na Constituição Federal, esses podem sofrer restrição em face da necessidade diante da identificação de um valor maior de preservação. Tranquilo? Ótimo! Então, após essa introdução, que é uma introdução teórica e que é muito importante, a gente passa agora à classificação do crime de tortura. Vamos lá? Bora pra tela aí, Batata! Vamos começar pela chamada tortura à prova ou tortura persecutória. Professor, o que é isso? Tá lá, ó, artigo 1º da Lei nº 9455, que traz, constitui crime de tortura, inciso 1º, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Vem cá na 2, Batata. Na tortura à prova ou na tortura persecutória, a finalidade do agente é utilizar a tortura como um meio para a obtenção de um fim. Que fim é esse? Por exemplo, a confissão de um crime, a delação de um coautor ou partícipe no crime, a identificação do local onde se encontra a prova da materialidade delitiva. Como assim, professor? Onde é que está guardada a droga que seria distribuída numa determinada localidade? Isso é exemplo de tortura prova ou tortura persecutória. A tortura persecutória, portanto, é a utilização deste crime, da violência física ou da violência psíquica, com uma finalidade que vai além da simples vontade de causar um intenso sofrimento físico ou mental na vítima. A finalidade ou o elemento subjetivo do tipo, aquele elemento transcendente que vai além do dolo, da vontade de causar sofrimento físico, encontra-se na necessidade da obtenção de uma prova no processo penal ou de uma prova no inquérito policial, quando o caso ainda estiver sob a fase de investigação policial. Tudo bem? Volta para a tela aí, Batata. Então tá lá, ó. Não se esqueça, tortura à prova ou persecutória. O cidadão, ele constrange, e você nunca pode se esquecer
que a tortura traz como elementos essenciais, elementos que identificam o modo de execução dessa conduta, ou a violência, que é a chamada vis absoluta, e aí eu falo em violência de natureza física, tá? Vis absoluta é a violência de natureza física, é o efetivo dano causado à integridade física ou à saúde de alguém, ou a grave ameaça. A grave ameaça é a chamada vis relativa, né? Essa consiste na ameaça da provocação ou da causação de um mal maior, cuja não adequação por parte daquele que é ameaçado importará no sofrer as consequências prometidas. Então, você já conhece a tortura prova ou tortura persecutória, e a gente pode, então, analisar os seus elementos. Primeiro, vamos começar com o constrangimento. Vem cá não, Batata. Constranger alguém significa o quê, meu querido, minha querida? Constranger significa ameaçar alguém da prática de um mal maior, a fim de que esta pessoa se adeque à minha vontade. Então, se eu estou constrangendo alguém, significa que eu estou querendo impor a minha vontade por meio da força, não pelo convencimento. Eu não vou conversar com a pessoa dizendo, olha, se você fizer dessa maneira, é melhor. Não. Eu vou pegá-la, amarrá-la, infligir danos físicos, sofrimento que deve ser sentido pela vítima, com a finalidade de alcançar a finalidade pretendida, com a finalidade de alcançar, no que diz aqui, a respeito à tortura persecutória, aquela informação que eu, por exemplo, como policial, quero obter, tudo bem? É uma das hipóteses. Ou eu vou prometer, sem encostar a mão nessa vítima, que se ela não me der a informação que eu pretendo obter, alguma coisa de grave vai acontecer com essa pessoa. E essa coisa de grave que vai acontecer não encontra amparo no direito. Ou seja, não estou prometendo o exercício de um direito, estou prometendo que eu vou provocar um dano e esse dano importará na diminuição de um direito daquela pessoa, porque o que eu estou fazendo é ilícito. Por exemplo, se você não me entregar a identidade do cidadão que participou contigo no crime, eu vou sumir com a sua família, ou eu vou sumir com o seu filho de 2 anos de idade. Olha só, nós estamos aí diante da promessa da realização de um mal que não encontra amparo no direito, não se tocou a mão na pessoa que está sendo constrangida e mesmo assim se conseguirá eventualmente que aquela pessoa adira à vontade de quem constrange, do autor do constrangimento. Não pelo convencimento, mas pela força, ou pela força física, ou pela força mental, causando o dano de natureza psíquica, o sofrimento mental, tá bom? Então, nunca se esqueça, na tortura, tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento mental são igualmente válidos para a prática da conduta juridicamente proibida. Beleza? Volta para a tela aí, Batatinha. Muito bem. Tá lá, ó. Constrangimento. Esse constrangimento ele pode se dar por meio da violência física, que você já conhece, que é a vis absoluta, e, por sua vez, a violência física, ela tanto pode se apresentar sob a forma de violência imediata, quanto sob a forma de violência mediata ou indireta. Vem cá na 2, Batatinha, por gentileza. A violência física imediata é aquela que incide sobre a pessoa que está sendo constrangida. Olha só, eu tenho um crime de tortura, a tortura é a causação de intenso sofrimento físico e esse intenso sofrimento físico vai ser causado à pessoa que eu pretendo que me dê a informação. Nós estamos falando de tortura persecutória. Tranquilo? Beleza. Mas e se porventura o cidadão ele realiza a prática da tortura exercendo violência física não contra a pessoa de quem eu pretendo obter a informação, mas sim de uma pessoa que lhe é querida? Por exemplo, uma companheira, a sua esposa. Imagine que o cidadão se dedique a causar intenso sofrimento físico à esposa da pessoa que é detentora da informação, com a vontade de quebrar-lhe as pernas, no sentido de fazer com que ela não resista. Ou seja, se a pessoa que tem a informação sofresse tortura, talvez, na visão do torturador, ele não abrisse o bico, ele não entregasse a informação que é pretendida. Mas isso ele não conseguirá fazer se a violência física alcançar um membro da sua família, o que vai fazer com que esse cidadão entregue a informação pretendida pelo torturador e da mesma maneira que a violência contra ele causada contra um seu familiar,
traz como caracterização o crime de tortura em face da presença da violência física. Essa violência física, portanto, pode ser imediata contra o próprio torturado ou mediata, quando se pretende obter a informação de A e se tortura B, sendo B uma pessoa vinculada emocionalmente, sentimentalmente, por vínculos de sangue a A, que é o detentor de informação. Beleza? Volta para a tela aí, Batata. Além da violência física, eu também posso falar na chamada vis compulsiva. Eu fiz referência lá à vis relativa, em contraposição à vis absoluta, mas ela também encontra essa sinonímia. Vis compulsiva é a chamada violência moral. E quando é que existe violência moral? Vem cá na 3, Batatinha. A violência moral decorre justamente da promessa da causação de um mal maior e não justificado no direito. Por exemplo, você está me vendo sempre falando, ó, eu te prometo que eu vou realizar um mal não justificado pelo direito. Existe mal que é justificado pelo direito, professor? Existe. Por exemplo, se eu digo, se você não me pagar, eu vou protestar o título. Não é um mal? O cidadão ser protestado? É. Mas encontra amparo no ordenamento jurídico. O título que é entregue como forma de pagamento, que não é liquidado na data avançada, pode ser protestado como forma de coação legal do devedor. Outra forma de constrangimento legal do devedor é a ameaça do ajuizamento de uma ação penal. Olha só, se você continuar com as ofensas, eu ajuizarei uma queixa-crime contra você. É um mal? Todo processo criminal é um constrangimento. No entanto, esse constrangimento encontra amparo legal, porque a razão do ajuizamento da ação foi a prática de um crime, por exemplo, contra a honra. Agora, quando é que a ameaça de um mal não encontra amparo jurídico? Quando, por exemplo, eu, por meio da ameaça da causação de um mal injustificado, pretendo obter uma informação que será útil, seja para o esclarecimento de um crime, seja para a realização de um negócio. Então eu posso dizer que se o cidadão não me der a informação confidencial da empresa onde ele trabalha, eu sumirei com os filhos dele. Pronto. Onde é que sumir com os filhos da pessoa ameaçada encontra amparo jurídico? Não encontra. E isso vai causar um sofrimento tão grande nessa pessoa que não caberá a ela resistir a essa ameaça, sob pena de efetivamente ver cumprido o crime prometido contra os seus descendentes. Daí porque se falar que o sofrimento moral ele é tão grave contra o sofrimento físico e é suficiente de acordo com o legislador para a caracterização do crime de tortura. Pronto, é isso. Vamos para a tela, Batatinha? Além disso, a gente tem o sofrimento físico, a dor, e essa, meu amigão, você sabe que a carne é fraca e por meio da causação de um sofrimento físico intenso, o cidadão até confessa que ele é o coelhinho. Sabe aquela história do coelhinho? Pois é, do Bop? Pois é, ele é o coelhinho, né? Só que na realidade o cidadão é a tartaruga, é mais ou menos isso. E aí você tem, decorrente, seja da grave ameaça, seja da violência física, tanto o sofrimento físico como o sofrimento mental, que é o estresse emocional, que encontra amparo no direito. É isso aí, estamos falando de tortura persecutória. Agora vamos para a nossa próxima classificação, analisando o crime de tortura na modalidade tortura-crime. Quais são as características e no que a tortura-crime se diferencia da chamada tortura persecutória? Vamos lá. Tortura-crime é a tortura para provocar uma omissão ou uma ação de natureza criminosa. Vem cá na 3 comigo, Batata. Enquanto lá na tortura persecutória, a finalidade do cidadão de causar dor mediante violência física ou causar estresse emocional mediante violência psíquica é um meio para a obtenção de uma informação, tortura persecutória, na tortura-crime, a tortura é utilizada como meio também, porém a finalidade não é mais aquela obtenção de informação para a instrução de um procedimento ou para se chegar ao conhecimento de um segredo, ainda que de natureza empresarial. Na tortura-crime, o que se faz é torturar alguém para que esse alguém cometa um crime. É mesmo, professor? É. Imagine o seguinte, um cidadão ameaça um gerente de uma instituição bancária de que se ele não der acesso aos criminosos ao cofre de uma determinada agência,
ele perderá toda a sua família num grande incêndio. E aí mostra as fotos dos familiares algemados, presos à grade dentro da própria residência onde mora o gerente daquela instituição bancária com a sua família. Se ele não aderir à vontade daqueles que prometem esse mal maior, a consequência é a morte dos seus familiares. Isso é ou não é estresse emocional? Isso é ou não é violência psíquica? Pois é. E aí, o que acontece? Esse gerente, ele acaba sendo compelido, forçado a participar da ação criminosa dessa quadrilha. Porque quando ele dá acesso à quadrilha para que eles entrem no banco e tenham pleno acesso ao cofre, ele se torna um partícipe. Você sabe que, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, qualquer um que concorre para a prática criminosa tem responsabilidade penal. É por isso que, quando a gente fala em tortura-crime, a participação do torturado na prática criminosa, ela é essencial. Só que a gente vai identificar e você vai ver se há ou não responsabilidade penal do torturado por essa prática criminosa. Beleza? Vamos para a tela. Então, tortura-crime é a tortura para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Quais são as consequências? Vou te mostrar aqui um quadrinho comparativo para facilitar a compreensão dessa modalidade de tortura. A vítima, ela não responderá pelo crime eventualmente praticado, considerando que a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. Vem cá na dor, batata. Vamos falar um pouquinho sobre teoria geral do direito penal? Você sabe que o direito penal é formado por 3 elementos que caracterizam o chamado conceito analítico do crime. Crime é o fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem? A tipicidade é a adequação de um determinado fato em concreto a uma hipótese abstratamente prevista em lei. A ilicitude é a contrariedade entre aquela conduta e o ordenamento jurídico no que diz respeito ao seu mandamento normativo. A lei diz não faça, o cidadão vai lá e faz, desgraçado. E você tem a culpabilidade, que é a censurabilidade, um juízo de censura externo ao cidadão, que faz com que, a partir daí, a sua conduta seja uma conduta reprovável. Só que essa censurabilidade, assim como a tipicidade e a ilicitude, podem eventualmente ser afastados, porque a própria culpabilidade é formada também por 3 elementos. Quais são eles? A imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se de acordo com esse entendimento. Depois você tem a exigibilidade de conduta diversa, significa dizer que o cidadão tem o livre-arbítrio de escolher o caminho do direito ou o caminho do crime, tudo bem? E você tem também a potencial ou real consciência da ilicitude. Esses 3 elementos integram o conceito de culpabilidade, o que significa dizer que se eu afasto um deles, esse fato já não mais será censurável. E quando eu falo em coação moral irresistível, eu te pergunto, o cidadão tem a opção de aderir à vontade daqueles que ameaçam matar a sua família, dando acesso ao cofre, ou de não aderir? Se ele adere à vontade, ele concorre para o crime, mas a sua família não morre. Se ele não adere à vontade, ou seja, ele fala, eu não vou abrir o cofre, a família dele morre. Aí eu te pergunto, um juízo comum, do homem comum do povo, como eu e você somos, o que você faria? Você cumpriria o seu dever funcional, trabalhista, e não abriria o cofre? Ou salvaria a sua família dando acesso ao cofre e à subtração do dinheiro? Muito provavelmente eu acredito que você vai dizer, eu vou salvar a minha família. Tudo bem? A não ser que você considere que a promoção do banco seja mais importante do que o pai, a mãe, o filho, a esposa, etc. Na maioria das vezes a resposta vai dizer, eu vou salvar a família. E essa, efetivamente, de acordo com o senso comum, é a conduta que se deve adotar, né? E aí eu te pergunto, o cidadão tem outra opção? Não tem. Não há que se falar que ele tem a opção de não fazê-lo. Por quê? Porque a consequência é tão gravosa que não se exige uma conduta dele diversa do que a que ele tomou. Logo, embora ele tenha cometido um fato que é típico e ilícito, ele concorreu para a prática do crime, facilitando a entrada da quadrilha no interior da agência bancária, esse fato não é censurável. Logo, a vítima, embora concorrendo para o crime, por ele não será punido. Só quem vai ser punido é o autor da ameaça, o autor daquele estresse emocional, daquela violência psíquica que caracterizará tortura. Tá ligado? Massa, né? Volta pra tela aí, batata. Agora, e o torturador, hein, professor? Olha ele aí. Esse vai responder pela tortura
em concurso com um crime eventualmente praticado pelo torturado na condição de autor mediato. O que significa dizer, na três, Batata, que o cidadão não só vai ser responsável pelo crime de roubo, eventualmente à mão armada praticado no interior daquela agência bancária, provavelmente no interior de um estado federado, né? Como infelizmente acontece, como ele também será responsabilizado pelo crime de tortura, na modalidade de tortura-crime praticada contra o gerente do banco e eventualmente por outros crimes que foram cometidos contra a família desse gerente, como por exemplo o cárcere privado. Beleza? É nóis! Vamos voltar para a tela. E a consumação do crime de tortura-crime, ou a consumação do crime de tortura na modalidade de tortura-crime, quando é que ela se dá? A consumação, senhores, ela se dá com constrangimento, tá? Independentemente de o torturado praticar a conduta criminosa exigida pelo agente. Então, vem cá na 2, Batata. Ainda naquela situação que eu citei para você, do cidadão que mantém sob cárcere privado a família do gerente de banco, o momento consumativo do crime de tortura se dá quando aquele cidadão realiza a exigência. Ou seja, se você não der acesso à agência bancária, nós mataremos a sua família. O que significa dizer que o matar a família não deve necessariamente acontecer para que o cidadão possa ser responsabilizado pelo crime de tortura. O simples fato dele, por meio da ameaça, causar o dano psíquico que o legislador protege, né, que na realidade ele proíbe, né, o legislador proíbe e protege a dignidade da pessoa humana, o simples fato dele exigir por meio dessa ameaça já caracteriza o crime de tortura crime, tudo bem? Então, o que a gente está falando é de um chamado crime um tipo penal incongruente, crime de resultado antecipado ou crime formal. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar rapidinho. Crime formal de resultado antecipado, de resultado cortado, de consumação antecipada, de dolo transcendental ou tipo penal incongruente é aquele na qual o legislador ele prevê um determinado resultado, mas para a consumação delitiva ele considera aquele resultado prescindível, desnecessário. Então, quando da conduta é a ameaça da realização de um mal, o simples fato de ameaçar, independentemente da efetiva verificação do mal, já caracterizará o crime de tortura-crime. E se porventura, professor, a família for morta efetivamente, aí essa morte ela é um exaurimento da conduta do agente, porque a consumação aconteceu antes, tá? Por isso, tipo penal incongruente, por isso, crime de resultado antecipado. Beleza? Então aí, sempre que a gente pode, a gente faz aquela incursão na teoria geral do direito penal para que você fique bem instruído para a sua prova. Vamos voltar para a tela. Beleza, galera? Vem cá comigo, Batata. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando dessa abordagem que a gente está fazendo à Lei número 9455/97 e eu quero te convidar para no próximo bloco dar continuidade ao exame da matéria. Conto contigo, hein? E não se esqueça, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Sucesso!